Paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o seguinte tema: você já recebeu o selo? Você já recebeu o selo? Antes de mais nada, gostaria de lhe fazer um convite. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe a palavra de Deus para que outros possam ser abençoados. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 13. Livro de Efésios, no capítulo 1 e no verso 13, que na nova tradução da linguagem de hoje diz: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. Vamos ler mais uma vez? A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Glórias a Deus. Vamos entender um pouquinho esse versículo. Aqui, Paulo, ele vai falar em algo bem interessante, que aconteceu algo com aqueles, que passaram a ser propriedade de Deus. Mas antes de acontecer qualquer coisa, diz a palavra do Senhor que estas pessoas ouviram a verdadeira mensagem. Nós sabemos, conforme diz lá em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo. Quando alguém fala da palavra do Senhor, que não é a palavra do homem, nós produzimos fé em nossos corações. E diz a palavra do Senhor que a fé, ao ouvir, não qualquer mensagem, mas a verdadeira mensagem, que também lá em Romanos 1, no versículo 16, Paulo vai falar: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como nós ouvimos a palavra Evangelho, é uma palavra grega, Evangelion, que quer dizer boas novas, boas notícias. Daí nós podemos perguntar: que boas notícias são estas? Que boas novas são estas? As boas notícias de salvação. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, Paulo nos lembra: todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Como assim? Se Adão pecou lá no princípio, através da desobediência, todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Porém, através de Jesus entrou a salvação. Por um homem chamado Adão entrou o pecado, a iniquidade. Mas através de Jesus entrou a salvação. E Jesus, ele veio justamente pregar a verdadeira mensagem de que nós podemos ser salvos mediante a confissão dos nossos pecados. Mais uma vez, no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz: se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Tudo ao se ouvir a verdadeira mensagem. Paulo continua: a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Então não há nada perdido para nós. Jesus, ele veio a este mundo, encarnou, para que nós hoje possamos ter o direito à salvação. E mais, depois que nós ouvimos a palavra, nós temos que fazer uma escolha: acreditar ou não acreditar. Simples. Ou a gente acredita na palavra que produz fé no nosso coração, ou nós dizemos para nós mesmos: eu vou continuar na minha vida fazendo aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, eu não preciso de um direcionamento, eu não preciso acreditar na palavra de Deus. Porém, quando nós decidimos acreditar na palavra, nós passamos a crer em Cristo. Crer em Cristo não é uma imposição.
crer em Cristo é uma decisão sábia. E quando a palavra do Senhor fala em crer, Ele não está dizendo apenas da boca para fora. Quando está dizendo em crer, está dizendo que nós passamos a viver conforme a palavra, que nós passamos a nos esforçar para viver em santificação. Então a palavra acreditar, ela pode até ser fácil de ser pronunciada, de ser dita, mas na verdade ela é difícil de ser vivida. Então quando Jesus fala que ao ouvir a palavra nós decidimos crer, quer dizer que ao ouvir a palavra, esta produziu fé no nosso coração, e a partir de então, o que acontece? Eu passo a viver conforme a palavra, eu passo a guardar a palavra no meu coração. E mais do que isto, a grande recompensa, sempre nós indagamos, o que é que eu ganho com tudo isso? Nós passamos a ser propriedade de Deus, através de um selo. O que é que nos garante que nós somos filhos de Deus? O Espírito Santo, que Ele havia prometido. Então, vamos falar em verbos. Primeiro, ouvir. Ouvimos a palavra. Segundo, crer. Depois, ter o selo. Primeiro ouvir, depois crer e depois ter. Eu ouço a palavra, eu creio na palavra e eu tenho o selo do Espírito Santo que me garante que eu sou, que nós somos propriedades de Deus. Então o Espírito Santo, ele é também simbolizado através do selo. O selo que nós temos direito à salvação. O selo que nos garante que nós temos a vida eterna. A grande indagação é que, por que eu, você, nós precisamos urgentemente deste selo? Você já se perguntou? Por que eu preciso de forma urgente, se for possível agora, receber esse selo? Esse selo que foi uma promessa do próprio Jesus, conforme diz a palavra em João capítulo 14, versículo 16. Jesus é quem fala: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador. Em vídeos anteriores nós vamos entender o que significa esse auxiliador, já que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Aqui a palavra que traduz auxiliador é parakletos. É o mesmo sentido do advogado, aquele que fala através de, ou representando alguém. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele era o nosso auxiliador. Porém, quando o Espírito Santo veio, ele passou a ser auxiliador, consolador. Essa foi uma promessa. Jesus foi para o céu, não nos deixou órfãos, não nos deixou desamparados, deixou aqui entre nós o Espírito Santo, que desceu lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, através do apóstolo Pedro. Mas voltando à pergunta inicial, por que eu preciso de forma urgente deste selo? A primeira resposta é que, porque Ele que nos identifica como propriedade de Deus. O selo do Espírito Santo, o Espírito Santo que é representado através do selo, ele nos identifica como proprietário de Deus. Vamos para a palavra. Lá em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 9, vai dizer: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Passamos a ser novas criaturas. Mas, como o Espírito de Deus quer, aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito. Se é que, aqui Paulo, ele coloca uma condição, uma dúvida. Será mesmo que o Espírito de Deus vive realmente em nós? Uma pergunta que nós fazemos. Nós devemos fazer todos os dias. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Paulo afirma: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Se eu pertenço a Cristo, se eu sou propriedade de Deus, eu tenho o selo do Espírito Santo. Então, meus amados, quando nós ouvimos, quando nós cremos, nós temos ou recebemos um selo, o
Espírito Santo. Você já recebeu o selo? Se eu e você ainda não recebemos o selo, quer dizer que ainda não somos propriedade de Deus. Mas uma segunda razão, porque eu devo receber este selo, porque é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Receber o selo é a garantia das coisas que o Senhor guarda para nós. Vamos para 2 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 22, que diz: como dono, Ele pôs a sua marca em nós. Ele é dono de tudo. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Ele, como dono de tudo, Ele pôs a sua marca em nós. E colocou no nosso coração o quê? O Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 22. Que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. O primeiro sinal, porque eu devo, ou a primeira razão porque eu devo ter o selo do Espírito Santo, é porque se eu não tiver o selo do Espírito Santo, quer dizer que eu ainda não sou propriedade de Deus. Segunda razão, porque eu devo receber o Espírito Santo, é porque garante das coisas, ou é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Quais são essas coisas? Eis a grande indagação. João capítulo 14, versículo 1. Jesus é quem fala: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. O que Deus guarda para nós? O céu de glória. A eternidade ao seu lado. Mas para nós entrarmos nessa eternidade, precisamos ter esse selo. Aí eu pergunto, será se já recebemos o selo de fato? Vamos para a terceira razão, porque nós necessitamos de forma urgente receber este selo, porque ter o selo, atente bem, é sinal de ter a proteção de Deus. Não, você não entendeu. Porque ter o selo é o sinal de ter a proteção de Deus. Vamos para a Bíblia? 1 João, no capítulo 5, no versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. A gente precisa abandonar as velhas práticas, precisamos abandonar a iniquidade, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Que palavra maravilhosa! Quando nós temos o selo, quando nós temos a certeza das coisas que esse selo guarda para nós precisamos internalizar: o maligno não pode tocar em nós. O maligno não pode tocar na nossa vida. Então, ter o selo, atente, propriedade para quem tem o selo. Somente quem tem o selo, não são todos. Não vamos internalizar que todos têm a proteção de Deus. É preciso ser selado pelo Espírito Santo. Quem tem um selo, o maligno não vai poder tocar. E como diz a palavra de Deus, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Por quê? Porque a proteção, o selo do Espírito está sobre a sua vida. O selo do Espírito está sobre a nossa vida. Entendeu agora? Por que nós devemos possuir o selo? Primeiro, se nós não tivermos o selo do Espírito, nós não somos propriedade de Deus. E como que eu obtenho esse selo? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Escolha acreditar nessa palavra, conforme lemos em Filipenses 1, versículo 13. Depois que você acredita, não é dizer eu acredito e continuo da mesma forma. Eu acredito, mas eu continuo vivendo em pecado. Não. Acredito e digo para o Senhor de verdade, de coração: eu posso ser um pecador, mas eu me arrependo. Eu quero viver para Jesus. Eu quero ser selado pelo Espírito Santo na mesma hora, meu amado. Você recebe esse selo. E eu aproveito o ensejo para lhe convidar. Se você não tem certeza desse selo,
Ore ao Espírito Santo que você quer ter essa certeza agora. Se você nunca foi selado, não perca a oportunidade, você não sabe o que está perdendo. Quando eu tenho o selo do Espírito Santo, eu sou propriedade de Deus. Então, não são todas as pessoas que são propriedade de Deus, somente aquela que tem o selo do Espírito. A segunda razão, só recapitulando, por que eu devo ter o selo do Espírito? Porque se eu tenho o selo do Espírito, é garantia de eternidade ao lado de Cristo. Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, você pode ler com calma depois. Só existem dois caminhos, irmãos. Não existe um terceiro caminho. Ou o caminho é estreito, que conduz à salvação, ou o caminho é largo e espaçoso, que conduz à perdição. Qual destes caminhos vamos escolher? Vai lá para o Salmo 90. A vida do homem é um sopro. Ele surge do nada e desaparece. Foi Moisés quem falou essa oração no Salmo 90. Se a vida do homem é como um sopro, há uma eternidade esperando por ele. Onde nós iremos passar essa eternidade? Vai depender se hoje eu garanto o meu selo. Eu posso fazer uma analogia. Eu preciso ir para um outro país, eu tenho que ter um passaporte carimbado, autenticado, para eu sair daqui e ir para o céu. Eu preciso ser selado pelo Espírito Santo. Em última razão, recapitulando, por que eu devo ter esse selo? É porque é garantia de proteção de Deus. Não são todos que têm a proteção de Deus. 1 João 5,18 você pode ler. Somente aquele que é selado. Somente aquele que tem o Espírito Santo. A pergunta que não quer calar: será se eu tenho o selo? Será se nós temos o selo? Não perca a oportunidade. Mais uma vez, eu insisto no convite. Se você ainda não tem o selo do Espírito Santo, receba hoje, de forma urgente. Se você um dia teve, mas deixou esse selo sair da sua vida, não é tarde. Jesus está falando contigo agora, volta. E se você já é selado, cada vez mais, firma esse selo. Porque esse selo garante que você é filho de Deus. Esse selo garante uma eternidade ao lado de Cristo. E esse selo te protege de todo mal. Fique com essa palavra. E que Deus continue nos abençoando hoje e sempre.